Sinqia aceitou combinar o seu negócio com a Evertec por 2,4 bilhões de reais. Sim, esse foi o valor oferecido pela Evertec para comprar a Sinqia e combinar os negócios. Basicamente, as duas empresas, elas estão situadas no mesmo setor, né? Então, a Evertec, ela trabalha com sistemas financeiros, soluções financeiras, tanto para bancos, sistemas de pagamento, e ela conseguiu crescer ao longo do tempo de forma muito parecida com a Sinqia, muitas vezes fazendo algumas aquisições, algumas fusões, e agora essas duas empresas elas vão se unir. E basicamente foi essa notícia que dominou o mercado financeiro na sexta-feira, até mesmo porque as ações subiram quase 15%, mas o fato relevante em si, ele foi postado na quinta-feira de noite. Só que mesmo lendo o comunicado, alguns investidores, alguns acionistas, por exemplo, de Sinqia, ficaram com dúvidas de como tudo isso vai funcionar. Quem é acionista de Sinqia? O que vai acontecer com as ações? Qual é o prazo para tudo isso acontecer? Eu vou ganhar alguma coisa em troca? E, enfim, temos algumas alternativas, por isso eu já convido vocês para me acompanharem até o final do vídeo. Se vocês são novos por aqui, já se inscrevam, são todos muito bem-vindos. E não esqueçam do like, é muito importante para entender que esse conteúdo está sendo relevante para vocês. E claro, me contem aqui embaixo, vocês têm Sinqia? O que vocês vão fazer com as ações de vocês? Ou o que vocês fizeram? Porque eu sei que teve gente que com essa alta de quase 15% na sexta-feira, simplesmente foi lá e já vendeu as ações e não vai nem esperar o desfecho dessa história. Mas vamos lá, né? Então, basicamente, a Evertec ela vai comprar a Sinqia por 2,4 bilhões de reais e, basicamente, as duas empresas serão combinadas, né? E o que acontece? Por que o mercado subiu, por exemplo, quase 15%? Basicamente porque esse valor que a Evertec ela está oferecendo para a Sinqia equivale a como se as ações da Sinqia estivessem valendo R$ 27,19. Só que o fechamento dela no dia anterior foi lá na casa dos R$ 23. E aí isso dá um prêmio para a Sinqia, para as ações de Sinqia, de quase 17%. Então, naturalmente, como a proposta da Evertec foi muito melhor do que o valor que as ações estavam sendo negociadas no mercado, o mercado meio que já equiparou, né, naquela euforia, já equiparou basicamente o prêmio das ações com o valor oferecido pela Evertec, né? Agora, qual que é o ponto sobre essa questão? E que aí que vem já um rolezinho que gerou um pouco de estranheza, né? Então, aqui no gráfico, vocês estão vendo esse último candle verde grandão, foi basicamente o de sexta-feira, porque subiu quase 15%. Só que o que muitos começaram a questionar é que no dia anterior, as ações, sem grandes explicações, já tinha subido mais de 6%. E aí a galera começou a falar, será que já tinha uma turma que sabia que teria esse comunicado sendo postado e se antecipou a esse movimento? Bom, quem sou eu para julgar, mas não seria a primeira vez que a gente viu isso acontecer na nossa bolsa de valores, mas que sim, gera uma certa estranheza, com certeza gera. Mas vamos falar do que efetivamente interessa, que é o que pode acontecer então com as suas ações, tá? Então, qual que é a ideia de toda essa combinação de negócios? Como eles serão combinados, então as ações de Sinqia, elas serão integralizadas às ações, em tese, da Evertec. Então, você que é acionista da Sinqia, você vai receber também ações da Evertec, mas calma que aqui nós temos alguns caminhos, tá? Então vamos lá, para cada uma ação de Sinqia, para cada ação de Sinqia que você tiver, você vai receber uma ação classe A da Evertec no valor de R$ 24,47, mais a correção da Selic. E o porquê que eu já tô te falando o valor e o valor da Selic? Porque no final das contas, você não vai receber a ação em si classe A. Você vai acabar recebendo já diretamente esse dinheiro ali na sua conta em relação a essa ação de classe A que você receberia. Além dessa ação de classe A, você também vai acabar recebendo uma ação de classe B. Só que, mais uma vez, você não vai receber a ação de classe B diretamente.
O que você vai receber é um BDR de Evertec negociado aqui na B3, onde para cada um BDR você vai ter o equivalente a 0,014354 de ação da Evertec que é negociada lá fora. Então as ações da Evertec, como vocês podem ver, ela é negociada lá fora, inclusive acabou subindo bastante também depois desse fato relevante, mas o que você vai acabar recebendo então em troca será esse BDR. Ponto muito importante, a própria Evertec, no seu comunicado, disse que fará esforços para, se for o caso, fazer um programa de recompra desses BDRs aqui, e aí no final das contas você pode decidir aí participar ou não, você pode também, inclusive, ir para outra opção desse negócio, que é aderir ao pedido de retirada. Então, quando uma empresa, por exemplo, faz esse tipo de combinação de negócio ou é vendida, e aí tem essa questão de, olha, você tinha uma ação de sim, que agora você vai receber ações de uma outra empresa que talvez, sei lá, vai saber se você tem interesse em ter ela ou não, você pode aderir ao pedido de retirada, e isso geralmente é feito por formulário, diretamente ali com as corretoras, mas basicamente aí o que acontece é que você recebe o valor ali equivalente das suas ações e você fica de fora de todas essas conversões que podem acabar acontecendo futuramente. Sobre esses pontos aqui, não existe um calendário ainda de quando tudo isso vai acontecer, porque basicamente esse negócio ele precisa ainda ser aprovado. Mas assim, vamos combinar que ele basicamente já está praticamente aprovado, porque eles precisam simplesmente da maioria simples. E o que eles têm ali dentro da base majoritária deles é que pelo menos 40% já tem como aprovado toda essa questão. Então, muito provavelmente, eles vão aprovar de maneira muito fácil tudo isso. E aí, depois disso, eles vão postar, então, o calendário e o cronograma de como tudo isso vai funcionar. Quando serão feitas as conversões, tudo bonitinho. Se tiver o pedido de retirada, quando e até quando você vai poder optar por esse pedido de retirada. Então é importante que, se você é acionista de Sinqia e você por alguma razão ainda não assina o mailing da empresa, que é quando você entra lá no site de RI e cadastra o seu e-mail para ficar por dentro de todas as notícias e fatos relevantes que eles mandam, faça isso agora, porque sempre que tiver alguma movimentação a respeito de todo esse processo, você garante que você vai ficar sabendo e não vai perder prazo nenhum. E eu digo isso, gente, porque nós tivemos a situação agora, por exemplo, da OPA, da Energias do Brasil, e teve gente que, depois que a OPA já tinha se encerrado, gente, o que aconteceu com as minhas ações? Gente, vocês, quando viram acionistas de uma empresa, vocês precisam ficar atentos a tudo que acontece. E a maneira mais fácil é justamente assinando o mailing. Mas beleza, gente, vamos para outras questões e outras dúvidas que podem acabar surgindo, tá? A questão dos JCPs e dos dividendos. A Sinqia, ela iria fazer pagamentos a partir de agosto até o final do ano. E aí, como eles têm a pretensão que tudo isso se desenrole em aproximadamente aí 75, 80 dias, então eles anteciparam todos esses dividendos, esses JCPs, para agora já 31 de julho. Então, se você tinha direito àqueles dividendos que iriam ser pagos só lá a partir de agosto, então você já vai receber de forma antecipada tudo isso, beleza? Mas ok, gente, eu acho que basicamente eram essas as principais informações em relação a esse negócio. Não temos mais tantas informações a respeito disso, só que o mercado reagiu positivamente, principalmente pelo prêmio que tem em cima das ações de Sinqia. E é isso, se vocês tiverem qualquer dúvida ou qualquer comentário adicional, se talvez faltou alguma informação, podem colocar nos comentários também. Eu me despeço por aqui, desejo um bom fim de semana para vocês e vejo vocês então no próximo vídeo.